eu estou aqui, então, a honra de ter o meu colega médico e veterano, formado na minha faculdade uns 20 anos antes de mim, né? Dr. Kazusei Akiyama. Ele é, além de médico que exerce a medicina ocidental, ele exerce a medicina Kanpo. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, tentar entrar nesse mundo. Eu aqui estava fazendo uma prévia com ele, já estou com um nó na cabeça aqui, um monte de coisa aqui que eu quero compartilhar essas polêmicas com vocês aí, tá bom? Então, muito obrigado por aceitar o convite de falar com a gente, Kazusei, obrigado de coração. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a medicina Kanpo. E não só disso, falar da medicina em geral. Afinal de contas, a medicina está ficando tão complicada, complexa, não é? Sem dúvida. Talvez não tão interessante para os próprios atores em que foi feito a medicina, né? São os pacientes. Perfeito. Kazusei, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Tá? Então vamos lá, como é que você saiu da faculdade de medicina e foi para esse caminho? Bom, durante a faculdade aconteceu algumas coisas em que, vamos dizer assim, não é que eu tive dúvidas sobre a medicina que a gente estava aprendendo, mas eu fiz uma faculdade de medicina, Paulo, na época em que foi o auge da superespecialização. Então, em que ano, mais ou menos? Eu entrei em 82. Né? Foi o auge da superespecialização. Então, se você soubesse sobre a mão, você ia ser um médico melhor do que se entendesse sobre o braço. Se você entende o dedo, era melhor ainda. Acho que isso não parou muito, viu? Foi o auge. Foi o auge, tanto que eu fiz parte do CAOC, do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, eu fui diretor, e nós fizemos, nosso grupo, né, teve 3 anos, foi em 85, 86 e 87, em que nós batalhamos, né, justamente para quê? Por 2 coisas. Né? Uma era trazer o CAOC para os alunos, porque tinha virado um instrumento partidário, e outra era para batalhar justamente no currículo que você acabou se formando, que foi um currículo mais generalista, porque não existia o currículo generalista na Faculdade de Medicina da USP. Era a soma das especialidades. Era a soma das especialidades, e quanto mais especialidade, era melhor. Tinha esse tipo de coisa, né? Então, você se formou em 82? Ou não, eu entrei em 82. Eu entrei na turma 70. Teve um outro acontecimento, por exemplo, em que eu via que o tratamento, né, instituído pela medicina convencional, né, a medicina praticada, era muito eficiente no sentido de resolver imediatamente o problema. Só que com que custo? Né? Com muito custo de efeito colateral, né? Efeito indesejável, né? ou que não perdurava esse tipo de coisa. Né? Provavelmente você não teve na sua formação, mas, por exemplo, na minha época, Paulo, existia cirurgia para gastrite. Né? Gastrite, hoje em dia, você usa o quê? O bloqueador de bomba de próton, né? Não é verdade? Monte-ácido. De acidez, monte-ácido, simplificar, né? assim, tá. Existia cirurgia para gastrite. Você fazia uma gastrectomia, 2/3, 4/5, etc. Você tirava o estômago. Tirava o estômago. Aí você não tem gastrite. Não tem estômago. Não tem estômago, certo? Só que aquela situação em que causava gastrite, muitas vezes persistia. Né? Então, aí a minha dúvida era, puxa, será que não dá para ver a medicina de uma maneira um pouco mais geral, etc. Né? Essa foi uma das coisas que aconteceu. E aí você se formou, chegou a fazer uma especialidade, ou você se formou e foi procurar essas respostas? Eu me formei e fui procurar essas respostas. Eu fui pro Japão, eu consegui uma bolsa de estudo, acabei ficando 6 anos e meio entre o Japão e a China, estudando o que é chamado de medicina oriental, né, lá do Japão, chama Toyo Igaku. Existe, inclusive,
a Sociedade Japonesa de Medicina Oriental, que faz parte das especialidades, né, da medicina, né, da Associação Médica Japonesa. E dentro dessa formação, né, dessa especialização, eu fui estudar na China também como intercambista da faculdade no Japão, eu fui uma universidade chamada Kindai University, que fica em Osaka. E aí voltou para o Brasil? Aí eu voltei para o Brasil porque a minha ideia sempre foi colaborar, trazer esse tipo de conhecimento para o Brasil, né? Eu nunca tive interesse em ficar lá no Japão, etc. Né? Eu acredito muito nesse aspecto de que o Brasil ainda é um país de informação, então ele tem muita capacidade de absorver, né, coisas boas, né, espero, de fora, né? E isso eu acho que é uma grande vantagem da sociedade brasileira. Por exemplo, se você pegar a acupuntura, na época que eu fiz faculdade, na década de 80, né, era uma medicina alternativa, né? Quando eu fui falar que eu ia estudar esse tipo de coisa, eu falava assim, besteira, não sei o quê. E em 95, né, justamente pelo esforço, né, dos médicos, dos professores, etc., ele foi considerado uma especialidade médica pela Associação Médica Brasileira, né? E em 99 aconteceu o primeiro exame do título de especialista. Quer dizer, você vê, em 10 anos, né, já teve uma super diferença. Hoje em dia, a acupuntura médica, né, faz parte das especialidades, né? O seguro de saúde tem que cobrir o tratamento, né? E já chegou num ponto em que, por exemplo, não digo todos os médicos, mas, por exemplo, o médico que tem mais uso de acupuntura, por exemplo, ortopedista, que não sabe indicar uma acupuntura, não digo fazer acupuntura, mas não sabe indicar, é um sujeito que está desatualizado, né? Olha só até onde nós chegamos, né? Pois evoluiu bem. Em 99 eu estava entrando na faculdade. Então, teve essa coisa de querer entender a medicina mais de uma maneira geral. E dentro das coisas que tem no mundo, né, esse tipo de medicina, tinha a medicina do Oriente, né, a chinesa e as escolas da medicina chinesa. Existia a Ayurveda, né, da Índia, e existia a homeopatia. A homeopatia, como é uma dissidência da nossa medicina, né, da alopatia, né, ela é um pouco, para mim é um pouco difícil de entender, né, porque eu não nego necessariamente a minha formação alopata. A indiana eu acho muito interessante, mas eu entendo bulhufas da cultura indiana. E como eu sou japonês, né, tenho facilidade com a língua, consegui uma bolsa no Japão, eu fui estudar no Japão. Como é que você explica para alguém o que é a medicina Kanpo? Como é que você explica? Kanpo, a palavra Kanpo, né? Kanpo significa medicina que veio da China, da era Han, da era Kan, né, em japonês. Por isso que é Kan. Você tem todas as coisas do Kan, então tem Kanji, por exemplo, letra de Kan, né? São a letra da China, é o ideograma chinês, né? Então o Kanpo, né, Kanpo Igaku, é a medicina que veio da China na era Han. Foi a partir do século III, né, depois de Cristo, em que o Japão começou a ter acesso, né, à diplomacia, à cultura chinesa, né, e foi quando começou a entrar a escrita, né, o budismo, a comida, né, a arquitetura, né. Por que pareça, o Japão até então não tinha língua escrita, né? A dinastia Han foi mais ou menos no século III. Isso, exato, depois de Cristo. Né? Então por isso que chamava Han era a China. E aí teve essa invasão, influência cultural da China sobre o Japão. Isso, exatamente. Então muitas das coisas, por exemplo, né, o pessoal acha que é japonês, tal, mas é chinês, né? Você pega, por exemplo, comida japonesa, né?
Você vai lá, tem o shoyu, né? Sim. Shoyu é chinês. Né? Você tem lá, não tem o tofu, o queijo de soja que fala aqui no Brasil, né? É Sim. chinês. Né? Você tem lá o miso, né? Que é o fermentado de soja, é chinês. Você tem os palitinhos, né? O hashi, aquilo é chinês também. E vamos lá, como é que é essa prática Campo? Né? Você já consegue, provavelmente com a sua experiência, traçar todas, ou muitas, diferenças do que é feito na China e do que é feito no Japão. Você consegue ver isso com clareza? Ah, não, existe totalmente, isso é definido, né? Quer dizer, então, começou a entrar a medicina, né? O que era a medicina chinesa na época, ou mesmo até hoje, né? Quer dizer, basicamente, são fitoterapia, né? Quer dizer, são decocção de substâncias, basicamente plantas, né? Existem algumas coisas do reino animal e existem do reino mineral também, né? Que você faz a decocção, ou seja, você faz o chá, você faz o preparado que você toma geralmente por via oral, e tem a acupuntura, né, que é bem conhecida no nosso... E isso estamos na parte chinesa, ou na, também não, no Japão? na parte chinesa. Então, isso entrou no Japão, certo? Tá. Então, a teoria continua a mesma, né? A teoria, por exemplo, do Yin, do Yang, né, dos 5 elementos, né? A teoria do que é chamado de Zanfu, a teoria dos órgãos internos, por exemplo. Isso é basicamente a mesma coisa, só que, por exemplo, o que aconteceu com a parte de fitoterapia? Né? Existiam plantas que não tinham no Japão, né? Então eles tiveram que adaptar. Outra coisa que tem que levar em conta é a diferença, né, de estrutura entre o chinês e o japonês, né, que são constitucionalmente diferentes. A outra é a diferença de clima. China é um país continental, né? O Japão é um país de ilha, né? Insular, né? O clima é diferente, né? A água também é diferente, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer decocção, o tipo de água vai fazer diferença, né? No resultado da decocção, por exemplo, né? A água na China é uma água dura, tem mais cálcio, no Japão tem menos, né? Então, isso vai fazer diferença. E com isso, foi feito localizações, né, adaptações dentro da cultura, da realidade japonesa, e acabou se criando, então, uma medicina chamada medicina Kampo Igaku, né, que é totalmente diferente. Então, existem, por exemplo, atualmente, fórmulas do mesmo nome, né, de medicamento, só que tem componentes um pouco diferentes. Né. Chegou a ter esse ponto. A outra coisa de diferente é que, atualmente, o médico que usa medicina Kampo tem que ter formação em medicina normal, medicina ocidental, medicina convencional. Essa medicina ela foi negada no Japão também. Sim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas hoje em dia, né, tem que ser médico e aí você tem uma especialização. Na China, existem um sistema, né, em que tem uma faculdade de medicina tradicional, que você não aprende medicina ocidental. Né? São faculdades completamente diferentes. Né? No Japão, hoje em dia, usa mais produto industrializado, né? Das decocções, enquanto que na China usa mais a decocção tradicional, que você mistura as ervas, etc., faz em casa. Né? Então, existe sim várias diferenças. Agora, essa medicina, que era a medicina oficial, né, do Japão, né, quando ela se ocidentalizou na época da Revolução da Luz, né, isso é o século XIX. Foi do século XIX, foi meados do século XIX, ela simplesmente foi banida, né, porque não interessava naquela conjuntura, né, da época, né, quer dizer, estavam militarizando, estavam ocidentalizando, então essas coisas orientais eram considerados atrasados, etc. Né? Para você cuidar de uma população de uma maneira mais rápida, né? Por exemplo, vamos supor, um exército, é muito mais fácil você ter uma medicina ocidental, né? Que funciona para 90% das pessoas, né? Do que uma medicina individualizada, lenta, etc., que é a medicina oriental, a medicina Kampo. Né? Então, ela chegou a ser banida. Né? Eu diria virtualmente banida. Ela não foi banida, mas assim, por exemplo,
chegou num ponto, né, acho que foi 4 anos depois da Revolução da Luz, e que para a pessoa poder praticar medicina, você tinha que passar no exame de medicina ocidental. Não bastava você saber. E ela sobreviveu o quê? Ilegalmente, digamos assim? Ela sobreviveu com pessoas interessadas, com farmacêuticos interessados, com botânicos que defenderam esse tipo de planta, etc. Né? E aí você chegou lá no final dos anos 80, já tinha ressurgido a medicina Campo ou já tinha? A medicina Campo ressurgiu oficialmente em 1950, né, quando foi criada a Sociedade Japonesa de Medicina Oriental. Foi juntado 2 grupos de médicos, grupos de Tóquio e um grupo de Osaka, e fizeram uma sociedade, né, e juntamente com o trabalho na sociedade, dos Ministérios da Saúde e tal, em 1974 começou a se incorporar esses fitoterápicos, esses tratamentos dentro do sistema de saúde japonês, do sistema de saúde oficial. Né? Você passou a poder usar fórmulas prontas, né, da medicina Campo na medicina convencional. E também voltou a ser ensinado nas faculdades, ou ainda não? Voltou a ser ensinado nas faculdades, incrível que pareça, muito recentemente. Né? Então, por exemplo, quando eu fui estudar no Japão em 1990, né, faculdade de medicina que tinha uma estrutura de pesquisa em medicina Campo, só tinha 3 no Japão. Né? Kindai University foi uma delas que tinha. A outra era a Kitazato e a outra era a Toyama, que era uma federal. Quando a sociedade, né, de japonesa de medicina oriental conseguiu comprovar, né, conseguiu mostrar que o uso do Campo, né, acabava sendo benéfico para o sistema de saúde todo, né? Até então não tinha esse tipo de comprovação, vamos dizer. Todo mundo fala, não, é bom, né? Mas você tem que comprovar. Então, conseguiram fazer certos trabalhos que mostravam que, apesar do custo, né, quer dizer, o Campo ele é custoso, não é uma coisa barata, né? Mas apesar do custo, você usar isso, você gastar isso, acabava gastando menos com o sistema como um todo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Na Universidade de Keio fizeram uma pesquisa que o uso do Campo, né, era o número 100, uma forma chamada Daiken Chuto, para pacientes que eram submetidos a colectomia, né, por câncer de colo, certo? Que foi retirado, etc., o intestino, um pedaço e tal. Essa situação, né, como é bem sabido, né, acaba dando uma situação chamada ilho paralítico, certo? Que é um pós-operatório normal de qualquer cirurgia que mexe dentro da cavidade. Não abre a barriga. Né? Sim, tá. Usando o Campo, acabava reduzindo o tempo do ilho e acabava acelerando a desinternação desse paciente, né? Em cerca de 30% a 35% do tempo. Então, diminuía de 15 dias a 10 dias, mais ou menos, e acabava então custando menos para o sistema. Então, esse é um bom exemplo de uso do Campo que acaba reduzindo. Então, com isso, né, o sistema de saúde japonês, que está cada vez mais pressionado do ponto de vista orçamentário, por causa da envelhecimento, né, da sociedade, eles passaram justamente a fazer o contrário, quer dizer, todas as faculdades vão ter que dar aula de Campo para os médicos saírem com a noção. Então, desde 2008, todas as faculdades de medicina no Japão têm educação em Campo. Não que a pessoa saia especialista disso, né? E depois ela pode se aprofundar. Isso. Mas vai sabendo a noção do que é, como é que funciona, para que serve. E como é que é a consulta com a medicina Campo? Agora, pensando até nos diferenciais com a medicina ocidental, né? O que você vê de diferente?
muitas coisas, imagina. Quando você faz uma medicina oriental, né, uma medicina tradicional chinesa ou mesmo japonesa, assim, pura, né, você entra assim numa consulta basicamente com esse tipo de propedêutica, né? Então, você só faz uma consulta do ponto de vista da medicina chinesa, né, da medicina oriental. E o que seria isso? Não, calma. Só que, por exemplo, na medicina Kanpō, né, que justamente é incorporado na medicina, no sistema médico normal, então a consulta da medicina Kanpō, na verdade, é uma consulta de medicina normal, né, como a sua. Foi a fusão das duas coisas. A fusão das duas coisas. Né? Então, na verdade, desde 1974, né, em que foi incorporado essas fórmulas, né, esses medicamentos Kanpō no sistema médico japonês, faz-se o que é chamado de integração, né, do que é chamado práticas integrativas de saúde hoje em dia, né, quer dizer, que está em moda faz uns 3, 4 anos mais ou menos, que está se falando muito, né, nisso, de práticas integrativas, medicina integrativa. O Kanpō é considerado uma medicina integrativa? É uma medicina integrativa, sem dúvida nenhuma. Porque o que é a medicina integrativa? O que é uma prática integrativa? Você tem a medicina convencional e que incorpora outras técnicas e práticas para você melhorar o seu arsenal diagnóstico e arsenal terapêutico, né? Então, fundamentalmente, uma consulta da medicina Kanpō, né, é uma consulta de medicina normal. Então, você tem uma anamnese normal e tem mais outras coisas. Então, por exemplo, além de uma consulta, né, o que você incorpora no seu arsenal? Isso, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, diagnóstico de língua, né? Diagnóstico de língua. Olhando na língua, você consegue extrair mais informações do que você extrairia muito mais informações, né? Tem o pulso e tem o exame do abdômen, chama Fukushin. Quer dizer, é o diagnóstico pelo abdômen, né? Tem toda uma não só olhando, mas também palpando. Não, palpando. Tem o olhar, o palpar, né? E tem toda uma diferenciação disso. Que tem, por exemplo, esse tipo de, por exemplo, esse daqui, né? Assim, bem simplificado, tal, mas assim, são os principais tipos diferentes aqui. Isso aí na palpação é o que você sente. Palpação, então tem a temperatura, tem a força, né? Tem um aspecto, né? Então, por mas exemplo, é no toque. Isso aí no... primeiro tem o bate-olho, né? É um abdômen globoso, abdômen magro. Sim. Né? Depois tem o toque, a temperatura, né? Depois a resistência, né, da parede abdominal, e depois tem os pontos dolorosos. E na língua? O que você vê na língua? A língua tem, primeiro, como você mostra a língua, né? Como é que você abre a boca, como é que você mostra a língua, a cor da língua, se está seca ou se está molhada, por exemplo, a saburra e o aspecto da saburra, né? Marcas de dente ou não, né? E o aspecto da veia infralingual também, por exemplo. A parte de baixo da língua. A parte de baixo da língua. Né? Então, são pontos importantes da medicina Kanpō. E que lacunas que a medicina Kanpō preencheu para você, caso sei que a medicina ocidental não te dava respostas, não te ajudava? Primeiro, nessa parte de propedêutica, né? Quer dizer, então, por exemplo, essas informações que a língua, por exemplo, o diagnóstico da língua dá, são informações que eu não consigo ter na medicina convencional, né? O que, por exemplo, ele dá dicas, né? Então, por exemplo, olha, o paciente é assintomático, né? Não tem certas queixas, mas pela língua, né, ela pode estar com um problema de saúde. E aí a gente pode ter uma oportunidade de aprofundar, sei lá, pedir um exame, né, um exame de medicina normal mesmo, sei lá, uma tomografia, uma ressonância, etc.
Faz um diagnóstico precoce só olhando pela língua. Por exemplo, não pela língua, pelo abdômen, enfim, pela propedêutica da medicina Campo. A outra coisa é que esses tratamentos, né, ele tem como é que eu vou falar? Um atrelamento diferente, né? Quer dizer, diagnóstico e tratamento, né, o atrelamento é a mesma, né? Então, por exemplo, se você, na nossa medicina, né, se você tem um diagnóstico, e aí você dá um tratamento. Vamos supor, aquela história da gastrite, né? Você tem uma gastrite, você tem uma hiperacidez, então você dá um medicamento anti-acidez, certo? Então, esse é o atrelamento. Na medicina oriental, na medicina Campo, também tem isso. Só que a coisa é diferente, né? Então, não precisa ser necessariamente diagnóstico de gastrite, né? Então, pode ser assim, tipo, você está com uma queixa de pirose, uma queimação, né? Que a gente sabe que muitas vezes na medicina convencional você faz uma endoscopia e você não acha necessariamente alteração ou algo que justifique o sintoma. Isso, não é verdade? Sim. Só que na medicina Campo, se você tem a pirose, você tem o tratamento da pirose. Entende? Não depende do diagnóstico da medicina convencional. E aí estamos falando de tratamento com fitoterapia. Tratamento, por exemplo, com a fitoterapia. Você pode fazer acupuntura também, né? Dependendo da situação. Né? Existem coisa que vai bem em fitoterapia e coisa que vai melhor em acupuntura. E essa questão da fitoterapia, porque eu como médico convencional aí, de alopatia, da medicina ocidental, vamos chamar assim, eu estou sempre em busca do que o princípio ativo, aquela substância vai fazer no corpo. Isso. Na fitoterapia, a gente está falando de dezenas de substâncias que tem naquele vegetal. Isso. Não se perde com tanta coisa? Como é que a gente sabe o efeito final quando você começa a somar tantos componentes numa mesma forma? A diferença está tá antes disso, né? Como é que você encara a medicina? Essa é a diferença. A medicina ocidental, né, a medicina que a gente aprendeu, ela dá muita importância no mecanismo, né, do porquê que acontece a alteração, que pode dar doença, etc. Fisiopatologia. A fisiopatologia e depois a farmacodinâmica seria, né? Como é que funciona um certo fármaco nessa situação, né? Ela está interessada nisso. Entende? Ela não está interessada em resolver o seu problema de saúde. Na verdade, ela está interessada em saber qual o mecanismo, né, do adoecimento, né, e quais são, se existem certas substâncias ou certos procedimentos que possam resolver isso. Ela está interessada nisso. A medicina Campo, ela está interessada, não está interessada no mecanismo, ela está interessada em resolver o problema de saúde. Entende? Então, se certas combinações de ervas for ok, tá bom. Entende? A diferença, por exemplo, a gente pode dar o seguinte exemplo, né? A minha preocupação e efeitos colaterais, interação entre elas mesmas ou com eventualmente medicamentos que a pessoa está usando. A gente consegue monitorar tudo isso? Exato, existe esse tipo de problema. Tanto que a japonesa ela é mais avançada nesse aspecto, justamente pelo uso já há um certo tempo, né, desde 1974, né, da associação entre o medicamento Campo e o medicamento alopático. Existem certos problemas, tem, por exemplo, situações que você não pode usar. Então, vamos dar um exemplo. Tem uma fórmula chamada Shōsai Koto, é uma fórmula número 9, né? O Shaicharutan em chinês, que é usado muito em hepatite. O Japão, como vocês sabem, tem muito caso de hepatite C. Então, uma das coisas, né, que se usa é o tratamento por interferon alfa. Né? Você usar o Campo, né, o Shōsai Koto, interferon não dá muito certo. Muitos casos evoluem para pneumonite intersticial e teve já alguns casos de óbito por causa disso. Então,
por exemplo, você não pode usar. Sim. Né? Essa coisa de que medicina, fitoterapia, não tem problema, que não tem efeito colateral, é conversa, é balela. Né? Essa é é a balela. preocupação, justamente. Né? E outra, uma coisa que tem que tomar muito cuidado é que essas medicinas alternativas, né, você parte do seguinte princípio, né? A é bom, né? A B também é bom. Então A mais B é melhor ainda. Né? O que é Sim. um perigo absurdo. Né? Mas é o que acontece, Paulo. Né? Você pega, erva de São João faz parte da medicina Campo ou não tem nada a ver? A erva de São João não faz parte da medicina Campo. A erva de São João é uma erva usada... Um antidepressivo. Atualmente era usado como antidepressivo no Ocidente, né? Mas é uma erva proveniente da Oceania, né? Das ilhas do Pacífico, e lá era usado, se eu não me engano, para doenças sexualmente transmissíveis. Vamos pegar um exemplo. Só que como efeito colateral, né, efeito colateral dessa forma, dessa erva, tinha essa coisa de, vamos dizer assim, psicotrópico, né, calmante, etc. Então o pessoal começou a usar, ver se não dava para fazer uso do antidepressivo. Agora, porque tem interação medicamentosa. As pessoas começaram a usar nos Estados Unidos mesmo e cortou o efeito de anticoncepcional. Isso. E as mulheres apareceram grávidas, porque estavam tomando erva de São João. Isso. E cortou o efeito. Esse tipo de conhecimento, né, é um conhecimento que a gente tem que ter, né, um conhecimento novo, e é uma coisa que a gente não tem. Né? E aí é só a base de pesquisa. E nesse aspecto, a medicina Campo é muito mais seguro. Né? Por quê? Primeiro porque as fórmulas, né, os medicamentos são usados, uma boa parte delas tem, por exemplo, foram descritas há 2000 anos, por exemplo. Já tem uma experimentação bastante grande. Então, existem até certas fórmulas que você usa para a gravidez, durante a gravidez, para você manter bem a gravidez. Né? A gente consegue... E a coisa evoluiu bastante nesses 2 anos, porque a medicina ocidental está o tempo inteiro se reinventando, evoluindo. Você consegue traçar essa evolução nesses 2000 anos de medicina chinesa, ou o livro está lá, não, isso aqui é um livro milenar, é a nossa, digamos assim, nossa Bíblia, e está lá desde assim, ninguém mexe, ou a coisa está sempre em evolução também? Tem evolução, sim. Então, por exemplo, você pode pegar certas fórmulas que era usado tradicionalmente, eu não digo assim de uma maneira diferente, né? Mas fazer uma adaptação para uma situação moderna. Vamos supor, por exemplo, você tem uma fórmula chamada Rikunshito, né? É uma fórmula usada geralmente por uma pessoa que tem constituição física não muito forte, com estômago fraco, que não faz uma boa digestão. Né? Essa era a indicação tradicional. Né? Hoje em dia, por exemplo, existem pesquisas e já foi demonstrado que ela funciona muito bem para, por exemplo, doença do refluxo esofágico. Né? Então, também na digestão. Também era digestão, só que não existia essa indicação específica de DRE antes, né? Entende? Então, você faz esse tipo de pesquisa. Existem, por exemplo, pesquisas mostrando fórmula número 25, Keshibukuryogan, por exemplo, ela age sobre o leiomioma, consegue reduzir o tamanho do leiomioma, por exemplo. Né? Vamos tentar trazer alguma coisa para a nossa rotina aí. Você pega ginseng. Ginseng é algo que provavelmente todo mundo que está nos vendo aqui já teve contato. Né? O ginseng ele é usado? O ginseng é uma fórmula, é um componente importante na medicina oriental, na medicina Campo também. Só que tem uma característica na fitoterapia da medicina oriental, da medicina Campo, que não existe monoterapia. Né? Não existe. A fitoterapia europeia, a fitoterapia, né, que é usada normalmente, tem uma
um princípio fundamental muito importante, que é nunca fazer mistura de ervas, né, justamente porque você não sabe o que vai acontecer com essa mistura. Então, Você assim, se perde. você sempre usa uma só, né? Essa daí, tá certo? Você mesmo falou agora há pouco, você mistura um monte de coisa e você acaba perdendo, você se perde. Então você usa só uma. Isso. No Campona Oriental, você nunca tem monoterapia, você sempre mistura. Por quê? Porque você pode ter 3 situações com a mistura, né? Uma, você reduz, né? Você elimina o efeito indesejável de um componente importante. Né? Outra você potencializa a ação da forma, né? Que não aconteceria somente se fosse monoterapia. E uma terceira, que é fantástica, que é surgimento de ações que não existem isoladamente nos componentes da forma. Quando fala em ginseng, por exemplo, o ginseng é uma forma muito usada, por exemplo, para pessoas que têm o sistema digestivo enfraquecido. Né? Por isso que ele é assim, dito como energético, etc. É na culinária, né? Só que o ginseng, quando você usa isoladamente, né, se você toma isoladamente, ele dá um estrago desgraçado, né, no corpo da gente. Ele dá uma gastrite, né, é muito forte. Assim, realmente, assim, até do ponto de vista, você consegue comprovar endoscopicamente essa gastrite. Né? Esse ginseng que você comprar na farmácia, né, que você toma e está escrito lá ginseng panax 200 miligramas, né, não acontece isso, sabe por quê? Porque não tem princípio ativo, é uma porcaria. Né? Você está comprando ginseng, mas não tem ginseng ali. O ginseng, na verdade, por exemplo, é o seguinte, quando você faz uma fitoterapia séria, é ginseng de tantos anos. O ginseng considerado bom tem que ser de 5 anos, de 5 invernos. Ele vai fortalecendo a cada inverno que passa. Tanto que ele é plantado em lugar frio, o ginseng. Né? Isso antes da colheita? Antes da colheita. Não é que ele é envelhecido depois? Não. Passou 5 anos na terra. Né? Para você usar minimamente, precisa de 2, considerado. Minimamente de 2. Né? Esse ginseng, por exemplo, às vezes, a gente lê relatos assim, na Coreia, os coreanos que são bons, né, o ginseng coreano, sei lá, de 20 anos, 30 anos, custa uma fortuna. Custa uma fortuna, assim, tipo, você conseguiu comprar uma Mercedes, assim, né? Por quê? Porque ele tem muito princípio ativo. Só que, o que acontece? Do ponto de vista, quando você coloca, né, o nome científico ginseng panax, o ginseng panax de 1 ano e o ginseng panax de 10 anos é ginseng panax. Totalmente diferente, é outra... Não, mas é ginseng panax. É uma coisa, mas o princípio ativo está muito mais concentrado. Exatamente. Então, se você compra na farmácia e realmente não queima o estômago, é porque não está funcionando. Né? Agora, quando você usa, por exemplo, o ginseng panax numa fórmula de medicina Campo, geralmente vai, por exemplo, um componente chamado Kanzo, né, que é a planta chamada glicirrhiza, justamente para amenizar o efeito colateral do ginseng. Né? Então, por isso que é importante a composição. Voltando um pouquinho, quando você fala assim, de se perder, né? Você Totalmente. Fala assim, a bagunça na minha cabeça só aumentou. Vinho, né? Você tem vinho de safra X, Y, não sei o que, tal, né? E os gostos são diferentes, etc. Não é? Mas qual que é o princípio ativo do vinho? Você fala assim, do ponto de vista médico. A uva? Não. Etanol, não é? Pode ser também. Não, é o etanol. Sim. É o etanol. O princípio ativo, o princípio que age ali no sistema nervoso é o etanol. Né? Geralmente é uma solução. Eu estava pensando do ponto de vista de fitoterapia, os componentes da uva. Então, exatamente. Então, aí que a gente vai chegar. Quando você fala do ponto de vista médico, né, é uma solução, né, a 14, 15% de etanol, não é verdade? Ou vinho. Sim.
Só que se você pegar uma solução, né, você pegar água destilada, põe lá etanol a 14, 15%, né, e vinho, você compara, não é? Não só em termos de gosto, mas provavelmente a ressaca vai ser completamente diferente. Não é? E vai ser por quê? Porque no vinho tem esse monte de componente, né, que vem, é claro, que vem do vinho, e não só do vinho, mas dos fungos e etc, tal, que está lá no barril, etc, tal, né, que vai fazer a diferença, né, e vai amenizar esse etanol, né, porque do ponto de vista médico, a solução de etanol é 14%. Sim. Né? Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. O que é a fitoterapia e o que é a medicina convencional. Quando você pega, por exemplo, pega a cocaína, né? A cocaína purificada é muito mais maléfica à saúde do que a folha de coca, né? Que os habitantes, os povos originários lá do Andes, que eles usam normalmente, né? Para altitude. E não fica doidão, quer dizer, usa cocaína. Né? Quando você passa a refinar a substância, você tem um efeito muito mais forte. Só que quando você mas também o efeito indesejável também vai vir na mesma potência. Quer ver uma outra coisa? Os componentes da folha de cocaína, digamos assim, eles vão se neutralizar do ponto de vista colateral aí. E outra potência, né? A pureza da coisa. A cocaína pura, né, refinada, é muito mais forte do que o que você tem dentro da folha. Outra coisa, por exemplo, quer ver uma situação que eu acho bastante preocupante, eu não digo na medicina, mas assim, está acontecendo, né, no nosso meio. Né? Uso de aminoácido. Né? Tá. Você tem hoje em dia... As academias, enfim. Substâncias, né, com aminoácido, etc, tal. E qual que é a lógica da coisa? Não, mas isso é uma coisa natural, faz parte da natureza. Né? Você tem aminoácido, de fato tem. Porque você não tem aminoácido livre e solto, na natureza, desencapado na natureza. Aminoácido sempre vem dentro de alguma coisa, né? Para você digerir, carne, etc, quebrar. etc. Sim. Não é verdade? Sim. Né? Você nunca tem aminoácido assim. O outro não tem. O outro não tem. Né? Você vai falar que é a mesma coisa? Sei. Né? O que vocês acham? Isso é polêmico, hein? Interessante. Vamos comparar uma coisa aqui, caso seja. Vamos lá. Você tratou pessoas com Covid com a medicina Campo, quando não se sabia nada do Covid. Acabou de soltar um vírus novo no mercado aí. Como é que a medicina Campo encarou isso aí? Você teve essa oportunidade? Como é que foram os resultados? Tive a oportunidade e é muito interessante por causa do atrelamento, né, que a gente falou agora há pouco. Né? Quando você não tem um diagnóstico da medicina, você não tem um tratamento. Como era uma coisa nova, né, você não tinha tratamento da medicina convencional. Do ponto de vista da medicina Campo, né, da medicina oriental, né, o que era a Covid? Covid era uma doença aguda, febril, né, infecciosa, né, quer dizer, era viral. Perfeito. Há 2.000 anos atrás eu não sabia se era vírus, era bactéria, enfim, mas era contagioso. Pacote aí. Tá. Era contagioso, era agudo e era febril. Né? Tá bom. Existem várias fórmulas que tratam, né, vários medicamentos que tratam doença aguda, infecciosa e febril. Então, você usa isso. E aí você tem um bom resultado com relação a isso. E os tratamentos seriam semelhantes, então, para outras síndromes gripais? Isso, exatamente. É no mesmo grupo. Síndrome aguda, respiratória, gripal, etc. Exatamente. E os seus pacientes, eles evoluíram bem? Evoluíram bem. O primeiro ano, quando estava aquele pânico, né? Sim. Geralmente, o que aconteceu? Né? Os pacientes
muitos pacientes de Covid foram parar em UTI. Né? Aí é UTI. Agora, os que não foram parar em UTI, né, a gente dava campo e evoluía bem. No segundo ano, quando começou a já ter uma vacinação, etc., a pessoa tinha Covid, né, a gente dava campo, né, para ela não sair bem da situação, né, para não ter a situação de agravamento, etc. E para prevenir a ida para UTI, você conseguia agir também? Prevenção era difícil, né? Covid era chegou difícil. Com aquela síndrome febril gripal, quando você usava medicina campo, você evitava que ela tivesse uma complicação? Exatamente. Isso sim. Isso sim, exatamente. Exatamente. Para sair bem, né? É isso que eu estou falando. Para não ir para UTI, para prevenir a ida para UTI. Exatamente. Uma vez que estava lá, tudo bem, o estrago já está feito, né? Aí, tá. Talvez nem a Campo, nem a Ocidental soubessem o que fazer nessa situação. Quero saber, em termos de prevenção de uma piora. A piora deu para fazer e... Teve bons resultados. Bons resultados, Teve bons resultados. E tem trabalhos sobre isso também? No Japão? Tem trabalhos, alguns trabalhos no Japão, tem bastante na China, que é um pouco duvidoso, né? Sempre a qualidade dos trabalhos científicos na China é um pouco complicado. Na China se usou muito uma forma que chama Seihai Haidokto, que é uma fórmula de limpeza do pulmão, limpeza das toxinas do pulmão. Né? É mais ou menos esse tipo de... E ajudou? Diz eles que ajudaram, né? Mas não tem esse estudo comparativo. Tem também, por exemplo, um estudo que está sendo feito pela Universidade de Chiba, no Japão, com profissionais de saúde, né, tomando o campo para prevenir a infecção. Né? Né? Que é uma forma número 41, é o Hochiuekito. Tomar para prevenir a infecção. Para você. Então, assim, acho que eles... Você acha que se todo mundo tomasse, seria a vacina, nesse caso? Isso. Seria como a vacina. Podia pôr nas águas de todo mundo aqui no Brasil, então. Aí teria evitado... O problema é que o campo, né, não é barato, né, é ruim para chuchu. Né? O gosto. O não é muito palatável. Não é gostoso. Eu sempre falo. Né? Se fosse gostoso, tinha restaurante. Não tem restaurante, não é bom. Entendeu? E quem mais faz medicina campo aqui no Brasil? Você já tem uma comunidade? Campo não. Nós temos um colega da turma 110, se não me engano. 110, bem mais novo que nós dois. Exato. Que acabou a residência e está indo... 110 já se formou? Não, formou. Ele terminou a residência de otorrino e está indo estudar campo no Japão esse ano, em abril. Tá indo estudar. Né? Mas até o momento só você pratica essa medicina aqui no Brasil? Pois assim, em termos de médico que foi estudar no Japão, tem muito, né? Tem muito. Mas o pessoal que realmente trouxe campo mesmo, né? Tem uma professora lá do Instituto de Criança, que faz parte da sociedade japonesa, tal, mas ela pratica a medicina chinesa. Né? E ela entrou na sociedade por uma questão política, etc., mas para praticar campo mesmo, né? Desse tipo de fitoterapia, né? Industrializada, que é ensinada no Japão e é usada no sistema médico japonês, né? Só tem eu fazer. Tem os colegas, né, que fazem a versão chinesa da coisa. Né? Inclusive tem curso ligado ao pessoal lá da faculdade de fitoterapia da medicina tradicional chinesa. Né? Acho que é um curso de 2 anos. E existem produtos que vêm da China, vêm de Taiwan, etc. Eu não tenho usado porque eu não foi com isso que eu tive treinamento. Então, doenças como Alzheimer, caso você consegue lidar com elas, com a medicina campo?
o campo, você pode fazer dois tipos de uso, né? O chamado uso primário, né? E o uso adjuvante. Né? Alzheimer, por exemplo, acaba entrando na questão do uso coadjuvante. Né? Como é que é o uso coadjuvante? Por exemplo, casos oncológicos, por exemplo. Né? Não vai fazer tratamento oncológico com campo. Né? Vai tratar câncer com campo. Você vai dar quimioterapia, radioterapia, etc. Tal, e você usa o campo justamente para quê? Para você fazer controle, por exemplo, de efeito indesejável, né? Do tratamento da quimioterapia, por exemplo. Né? Existe um monte de trabalho mostrando isso. Né? Então, no caso do Alzheimer, também acho que dá para fazer a mesma coisa. Né? Melhorar a qualidade de vida da pessoa. Só que aí tem o uso primário. Qual que é o uso primário? Quando você dá para usar para situações, né, não coadjuvantes. Né? Por exemplo, aquela virose, por exemplo, né? Aquela queimação que eu estava falando. Né? Quadro gripal, por exemplo. Né? Gripe, na verdade, na medicina nossa, não tem tratamento para... Né? Os antigripais não... sintomático. Um pouquinho, né? A penetração do vírus na célula. Isso. Né? Só que no campo não, dá para você usar. Agora, a gente não sabe exatamente como é que ele está agindo. Aquela questão da fisiopatologia, a gente não tem isso estabelecido. Mas melhor. Existem partes estabelecidas e existem partes não estabelecidas. Que não preencheu os lacunas. Agora, por exemplo, se você pega, por exemplo, um Tamiflu, né, um oseltamivir, né, aquilo veio de um componente da medicina oriental. Né? Ele veio de uma plantinha. Né? Então, quer dizer, foi isolado disso, né, e acaba virando um comprimido, uma cápsula, quer dizer, é um típico da medicina ocidental. Agora, no caso do Alzheimer... Concentraram aquele extrato da plantinha no oseltamivir. Agora, por exemplo, no caso do Alzheimer, né, que você levantou, né, você tem que entender que medicina campo, medicina oriental, é uma medicina que já estava definido, né, já tinha um sistema, né, um conhecimento já há 2.000 anos atrás. Né? 2 anos atrás não tinha quimioterapia, né, não tinha cirurgia, né, como a gente faz hoje em dia, né, que a pessoa... Você abre a pessoa, você mexe na pessoa, você fecha a pessoa sai viva. Né? Não é verdade? Não tinha. Então, era importante, qual que era a importância? Né? É você não chegar nessa parte. Né? Você não chegar nesse tipo de doença, realmente, que tem um tratamento muito complicado. Né? Existia a noção, por exemplo, de câncer de estômago, por exemplo, na medicina japonesa. Só que era uma situação em que não tinha mais jeito. Então, era importante não chegar nessa parte. Já avançou muito. Para isso, existe na medicina campo uma noção do quê? De manutenção de saúde, né? de táticas para você viver bem, de você não ficar doente. Né? Então, alimentação, atividade física, relacionamento com pessoas, relacionamento com o meio ambiente. Né? E se recorre a que tipo de propedêutica armada também, vamos chamar assim, exames complementares? Tem algum exame que seja típico da medicina campo? O típico da medicina campo é o exame da barriga. Exame da barriga, quer dizer, mas não é uma propedêutica armada, não é que você vai fazer uma tomografia, nada. Exame físico. Exame físico. Você tem que entender que é 2 anos atrás. Sim. Certo? Exatamente. Era o que tinha. Mas dá muita informação que a medicina nossa não dá. Dá muita informação. Muita informação. Se eu quiser aprender, eu tenho que ir para o Japão. Eu posso vir te acompanhar aqui, te encher a paciência. Tem que vir aqui acompanhar, eu acho. Né? Um pouquinho mais perto que o Japão. É um pouco mais perto que o Japão. O Japão hoje em dia, existem vários centros que faz pesquisa, né, científica. Inclusive, o Kida University que eu fui, né, era um instituto de pesquisa em medicina. Então, eu fiz laboratório. Né? Uma boa parte do tempo que eu passei lá,
foi fazendo um experimento com ratinhos, né? Eu usava ratinho, rato Wistar, usava, chamava NMR, né? É a ressonância magnética experimental, né? Não de imagem, né? Não é o imaging, né? Era de tubo de ensaio, né? E hoje tem muito mais lugares que faz pesquisa e pesquisa e educação em medicina campo, né? Então, quem quiser ir é uma boa. E quanto tempo leva a formação? Acho que você precisaria no mínimo 2 anos, né? 2 anos. No mínimo 2 anos, né? Depois da formação médica, obviamente, né? Seria como se fosse uma residência em medicina campo. 2 anos. Desafio. Embora não exista, né, residência em medicina campo no Japão, uma residência oficial, né? Não existe. Por isso que o meu mesmo foi uma especialização, né? Sensu lato, não foi uma especialização sensu estrito, né? Pessoas que tiveram treinamento como eu tive, né? 6 anos e meio de treinamento, etc., não é muito comum no Japão, mesmo no Japão. Né? Mesmo no Japão. Geralmente, como é que é usado lá? Né? Isso seria uma exceção mesmo dentro do Japão. Mesmo dentro do Japão e como é que funciona? Você é médico, né? Você está numa especialidade, e aí existem, por exemplo, fórmulas muito usadas dentro da especialidade. Então, por exemplo, vamos supor, você faz geriatria, então existem medicamentos campos muito utilizados na geriatria. Né? A pessoa aprende, mas dentro daquele aprende 10, 15 fórmulas, tal, ó, quando é assim, assado, etc. Por quê? Porque tem uma coisa interessante na medicina campo que é chamado Ibyodochi e Dobyoichi. O que significa isso? Doenças diferentes, o mesmo tratamento com medicamentos, ou mesma doença com tratamentos diferentes. Né? Por quê? Porque depende do seu biotipo. Né? Se você, vamos supor, você pega um caso de dor de cabeça, se você fala, né? A pessoa é assim, uma pessoa obesa, gorda, pesa 100 quilos, tal. A outra, né, é homem. A outra é uma mulher, pesa 50 quilos, né, é magrinha, fininha, não é muito alta, né, e tem dor de cabeça. Né? O que você vai dar, por exemplo, na medicina convencional? Você dá um analgésico, né? Provavelmente, sei lá, você dá uma Novalgina para os dois, né? É uma grande chance de funcionar para o incêndio, para a crise, para prevenir e talvez o diferenciar. Isso. Né? Mas tratamento é o mesmo. Só que na medicina japonesa, né, a gente vai usar remédios diferentes. E tem coisa também interessante. Mesmo para analgesia, na fase aguda. Mesmo na fase aguda. Agora, tem coisas interessantes que, assim, são o mesmo tipo, são doenças diferentes, mas você usa o mesmo tipo de medicamento. Né? Então, vamos supor, você vai usar, por exemplo, tem uma forma chamada Keishi-Bukuroga, número 25. Né? Você pode usar, por exemplo, para varizes, né? De membros inferiores, né? E você pode usar para dor de cabeça. Então, e aí, desde que a propedêutica para esse tipo de medicamento, né, que é chamado show, que é chamado padrão, né, quer dizer, o padrão para você usar esse medicamento, bata, né, não interessa o tipo de doença, o diagnóstico de doença. Né, você usa esse tipo de remédio. Muito interessante. Mas você aqui falou com propriedade enorme sobre assuntos que eu não tenho a menor ideia. Mas existe um limite de ervas que pode ser somado na medicina campo ou não tem um limite? Bom,
aquela coisa, né? Se você na fisioterapia também, né? Não é assim, tipo, é bom, bem é bom, se é bom, então põe tudo, é melhor ainda. Né? Tem todo um conhecimento de quantos componentes você vai colocar dentro de uma forma. Né? Eu não estou muito certo aqui, mas eu acho que o máximo que tem na prática é cerca de 15. 15 talvez tenha a fórmula com 18 componentes. 18 componentes, 18 ervas, 18 vegetais. Mas não é muito comum, não é muito comum. Normalmente é 5, 7, quando muito 10. E a marca registrada, o gosto ruim. Isso não foge de nenhum deles. Eu tenho alguns que são mais palatáveis. Alguns são mais palatáveis ou menos. Né? Essa questão da palatabilidade faz parte importante do tratamento também. Tanto que é uma das coisas que eu pergunto sempre do retorno, né, quando uso. Né? Deu para tomar? Né? Como é que era o gosto? Né? É agradável? É desagradável? Quando é agradável, é que você acertou a forma. Tá? Tá bom. Quando a pessoa fala totalmente horrível, né, é que não sei se a fórmula está muito certa. Né? É isso, a interação da pessoa com a fórmula. Olha, tem uma situação interessante que relata bem isso. Quando eu estava fazendo, estudando no Japão, no laboratório, etc., tinha um sujeito que trabalhava com uma fórmula, o 48, chama Jusen-Daihoto. É uma fórmula usada para pessoas assim, depletadas energeticamente, cansadas, pós-doença grave, etc. etc. Né? Então, assim, é para uma pessoa que está ruim. Né? Aí o pesquisador chegava de manhã, fazia uma decocção todos os dias, aquele cheiro, aquele cheiro, etc. Aí você chegava, quando estava bem... Osmologia. Né? Quando eu estava super bem, ai, coisa fedida, tal, não sei o que, coisa horrorosa. Né? Quando eu estava cansado, chegava e falava, nossa, que cheiro bom. O mesmo aroma. O mesmo aroma. Então, é super curioso. Isso faz parte, inclusive, das perguntas que você tem que fazer quando usa a medicina campo. Olha, gostei demais da nossa conversa com você. Gostei demais. Provavelmente surgirão perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Né? Eventualmente, se tiver disponibilidade, a gente marca mais um dia aí. Vamos Mas lá, olha, para começar, foi... longo. Gostei muito, de coração. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado de coração aí. Obrigado pela E esperamos oportunidade. gerar polêmica, esperamos continuar aí aprendendo, porque é um mundo novo para mim totalmente diferente. Eu gostei. Obrigado pela oportunidade. Né? O que eu queria justamente levar para as pessoas, né, principalmente usuários, né, pessoas que vão usar a medicina, para tomarem cuidado, né, com essa coisa de que tudo que é diferente, alternativo, é bom, é melhor do que a medicina convencional. Né? Eu acho que tem que ter uma boa formação e tem que ter um bom discernimento, né, para usar, né, para realmente ser benéfico. Né? Porque não quer dizer assim, A é bom, B é bom, então A mais B é melhor ainda. Não é assim que funciona. Né? Então, mesmo na medicina campo, né, tem situações que não é bom usar. Então, eu acho que nós médicos estamos sempre preocupados e preparados, né, para fazer essa pergunta. Sem dúvida. Perfeito.